Quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhes obedecem? Uma pergunta feita diante de um milagre realizado. Afinal de contas, quem é este? Afinal de contas, quem é Jesus? E para algumas pessoas, ainda esta pergunta continua sem resposta. Muitos ainda estão sem saber quem é Jesus. E nesse texto de hoje, na continuação desse texto, Jesus que está indo de cidade em cidade, está indo a toda parte, pregando o Evangelho todo para todos. E ele convidou os seus discípulos para passar do outro lado, atravessar o lago, sair de um estado de incredulidade para uma situação de fé, de confiança em Deus e na sua palavra. E eles estão do outro lado. Ao desembarcar, nós temos um encontro nesta história. Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do verso 26. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo, ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios que havia muito não se vestia, nem habitava em casa, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava, e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogaram-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhe permitissem entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-los na cidade e pelos campos. Quem é este? Quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? No texto de hoje, nós temos um encontro. Nós vemos que Jesus está indo em uma direção. Jesus, certamente, ele sabe por quê. Ele sabe em que direção, em que cidade está indo, e ele sabe o propósito da sua ida. Ele vai ao encontro de um homem escravizado, de um homem dominado por espíritos imundos. E o texto diz e deixa claro que é uma legião. São muitos demônios que atormentam, que escravizam a vida deste homem. Este homem que não tem mais o convívio social, este homem que não mais habita em casas, em moradias, este homem que anda nu, este homem que correntes não podem prendê-lo. A violência
o descontrole deste homem. Este homem que não sabe para onde vai, mas Jesus sabe em que direção ele está indo. E ele sai da cidade e ele vai para a beira-mar. E ali onde nós temos o encontro de Jesus e esse pobre homem, este homem possesso de espíritos imundos, possesso de uma legião de demônios. E o texto fala deste encontro. E Jesus, neste encontro, ele sabe por que veio, ele sabe qual é a sua missão, e ele sabe que este homem é dominado por espíritos imundos. E por isso ele é claro, por isso ele ordena. Ele sabe que o que está ali são espíritos imundos. Ele sabe que ali existe espíritos dominadores, espíritos que escravizam e que tiram o homem da sua relação normal com família, com sociedade, e o leva para sepulcros e o leva num estado tão deplorável. Jesus repreende o demônio. E aqui nós temos a última pergunta, o último versículo lido: quem é este? E aqui neste confronto, os demônios confessam e declaram quem é este. Quem é este que repreende o vento? Quem é este que repreende a tempestade? Quem é este que repreende os demônios, que repreende e tem autoridade sobre espíritos imundos? É Jesus, é o Filho do Deus Altíssimo. E este homem, nesse confronto, pergunta: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes, que não me mande para o abismo. Alguém que tem autoridade. E esses demônios sabem quem é Jesus. E esses demônios sabem a autoridade que é dada a Jesus Cristo. Quem é este? É a pergunta daqueles que estão caminhando com Jesus. Quem é este? É a pergunta daqueles que estão ouvindo, que estão vendo os milagres acontecerem. E a pergunta muitas vezes fica sem resposta. E aqui nesse texto, um demônio, muitos demônios, uma legião de demônios se prostram diante dele e o reconhecem e revelam quem ele é. E aquelas pessoas que estão perguntando: quem é este? E os discípulos que estão perguntando: quem é este? Podem ouvir essa declaração deste que diante de Jesus se prostra diante dele, exclama e diz em alta voz: que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. E aqui, esses demônios que sabem da autoridade, eles pedem autorização para que eles entrem em uma manada de porcos. E Jesus autoriza. E Jesus dá esta autorização para que esses demônios saiam do corpo daquele homem, que aquele homem seja liberto e que ele entre naquela manada de porcos. Quem é este? É Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Não porque disse o demônio, mas porque a palavra de Deus, porque Deus traz revelação e ele usa quem ele quer. E nessa situação, ele usou esses demônios, permitiu que esses demônios revelassem quem é Jesus Cristo. Que você receba revelação do alto e que você se dobre diante da sua soberania e diante do teu senhorio. Que você se curve a ele e entregue a sua vida a ele. Tenha um bom dia. Deus te abençoe. É a minha oração, é o meu desejo, em nome de Jesus.